O Twitter, um lugar onde as pessoas podem entrar e escrever esse tipo de merda. Eu não quero que esse canal se baseie em treta de Twitter, mas quando eu olho pra esse tipo de comentário, eu não consigo me segurar. É tipo querer sair no soco com um nazista. Enfim, eu vou refutar esse comentário usando o meu mais puro ódio e experiência com a igreja. E aqui vai um aviso, esse vídeo eu tô praticamente dando hate gratuito em evangélico. Mas eu não ligo muito para isso porque essa é a minha opinião, então você continua vendo se você quiser. Durante toda a minha vida, até os meus 18 anos mais ou menos, eu pertencia a uma religião evangélica, que eu não vou citar os nomes aqui por motivo óbvio. E apesar de eu nunca ter acreditado em alguma coisa de lá, ou alguma divindade, a religião nunca tinha me atrapalhado, até o momento em que eu percebi que eu era uma pessoa. Sim, até o momento em que eu queria começar a fazer as coisas que eu queria fazer. Por exemplo, jogar durante o domingo, na igreja eu não podia. Ou namorar uma menina que eu gostava fora da igreja. Bem, eu não podia também, só podia namorar pessoas de dentro da igreja. Tá bom, mas pelo menos dar uns amassos na ruivinha ou um beijinho, também não podia. Beleza, então eu queria fazer faculdade com 18 anos, por exemplo. Também eu não poderia fazer isso, porque com 18 anos eu teria que ir pregar o evangelho para pessoas aleatórias na rua. Mas eu não queria fazer isso. E. E daí? Essa é a vontade de Deus, sacou? Então, tudo que eu queria fazer na minha vida, de certa forma, era proibido por causa de religião. E foi nesse momento que eu percebi como religião é algo que limita as pessoas. E de certa forma, tais pessoas acham que estão livres seguindo as regras que impedem elas de realmente serem livres. Eu não vou negar que durante toda a história humana, a religião foi algo importante, no mínimo, para a criação da sociedade como nós vemos e nós vivemos, especialmente o cristianismo, certo? Mas aí que mora o problema. Hoje em dia, as pessoas têm se baseado muito em religião, especialmente a religião evangélica. E cada vez mais essas religiões têm se mostrado ser um antro de pessoas bitoladas e paranoicas, que acreditam em uma imagem de uma pessoa, de um ser ou de uma divindade, que eles sequer conseguem comprovar que essa pessoa ou ser é divino. E eles vivem uma espécie de transe emocional satisfatório que eles mesmos induziram ao cérebro deles. Eles sentem prazer em realizar tais atos, mas na verdade seguem apenas os interesses de alguém específico, de um tal líder religioso. E esse líder religioso pode ser alguém como a Flor de Lis, por exemplo. Casos e mais casos de abusos, tanto psicológico como sexual, acontecem por causa desses líderes religiosos. Mas não é só isso, as pessoas são induzidas a acreditar em mentiras, e tais pessoas são apenas usadas como massa de manobra dos interesses desses líderes religiosos maiores. E bem, se você é uma pessoa evangélica, provavelmente já tem alguma resposta pronta, ou algo do tipo para isso. Mas eu não estou questionando a fé das pessoas em Deus ou nos deuses e figuras divinas que elas acreditam. Eu acredito na existência de uma força divina superior, só que o conceito de igreja que tem se tornado algo problemático. E eu não preciso nem falar que certo presidente genocida aí quase se elegeu de novo em 2022, utilizando dessas massas de manobras evangélicas que existem nas igrejas e das mentiras espalhadas dentro das mesmas. O poder de uma igreja que tem sobre uma pessoa é muito forte. E eu entendo que pro tio Samuel, que mora em Alagoinha, no interior do Pernambuco, falar que igreja é algo ruim é igual a falar que Deus é algo ruim. Mas não é bem assim. O conceito de igreja é diferente do conceito de Deus ou deuses. Uma pessoa pode acreditar em Deus ou divindades e mesmo assim não querer ir para a igreja, como é o meu caso. Eu não vou nem falar sobre os diferentes tipos de igreja que existem, pois cada uma pode pensar que é diferente das demais. E se tem uma coisa que eu aprendi na vida é que todo mundo é igualmente diferente. Assim como as igrejas, elas pensam que são diferentes. Que na igreja dela as pessoas vão por livre e espontânea vontade. Mas vamos fazer um pequeno exercício mental agora. Se a sua igreja permite que você falte em alguma reunião ou coisa do tipo, sem pregar que você vai sofrer alguma punição por ter recusado fazer algo, se a resposta for sim, a igreja é abusiva.
E na maioria das vezes, a resposta é sim. Em caso da resposta ser não, eles vão alegar que você provavelmente não vai receber alguma bênção por não ter feito o que a igreja pediu, ou seja, uma punição divina, entendeu? Em todo caso, quando você recusa fazer algo para uma igreja, você é punido ou deixa de receber algo bom. E, bem, de toda forma, eles sempre te induzem a pensar de que fazer algo, ou deixar de fazer, te deixa negativado com a sua divindade. Então você sempre tem que seguir o que é dito lá dentro. Eles começam com coisas pequenas, como cortar o pão do sacramento ou limpar o chão da igreja, e vão escalando para atividades maiores ou coisas maiores. E até você ter que viajar para distâncias muito longe para espalhar a palavra de Deus, ou adotar uma política de pureza sexual, coisas que influenciam diretamente no seu meio de viver. E como você já estava acostumado a fazer as coisas menores, seu pensamento começa a entrar em conflito, até o momento que você pensa, ou você faz isso, ou você é punido severamente. Isso foi basicamente a minha experiência com religião. E eu não me importava em fazer coisas pequenas, e nem mesmo acreditava em Deus como as pessoas acreditavam. Mas eu não me sentia alienado aos ideais deles. Eu apenas saí quando comecei a viver a minha vida como eu queria. Mas eu conheço pessoas que caíram nesse ciclo de pensamento e agora vivem suas vidas baseadas nos comandos religiosos que recebem da igreja. Elas utilizam de uma cara de anjo para disfarçar os demônios que elas são de verdade. E de certa forma a maioria das pessoas de lá sentem medo de saírem, pois em todo momento é dito como o mundo é ruim, como a igreja é diferente das pessoas aqui de fora, de que as pessoas de fora da igreja vivem um mundo paralelo, onde tudo é pervertido e corrompido, quando na verdade o seu maior inimigo está lá dentro, tirando a liberdade deles. Não são todas as pessoas que sofrem com isso, realmente existem pessoas que se identificam com os ideais religiosos que são ditos lá dentro. E se você não é essa pessoa, se você não se identifica com os ideais religiosos de alguma igreja, não se deixe levar pelo seu medo, pois ele é implantado na sua mente e das pessoas da igreja de uma maneira muito profunda. A igreja sempre vai tentar se destacar da realidade e utilizar de idealismos irreais, e não se basear em coisas verdadeiras e materiais. Não vão se basear na sua vida, no que você quer. Agora, após essa volta toda, esse é o motivo da religião não poder ser ensinada em escolas. As pessoas, as crianças das escolas, elas não podem ser doutrinadas de acordo com o evangelho, porque elas não vão ser doutrinadas de acordo com uma vontade divina. Vai ser apenas com a interpretação de alguém que está no comando da igreja. O convívio social ele não é algo que foi desenvolvido dentro das igrejas, e nem mesmo baseado no evangelho de alguma religião. As escolas não podem doutrinar as pessoas a serem bitoladas como as igrejas querem que sejam. E por esses motivos, a igreja tem que acabar.